Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você nos seguir, nos acompanhar e nos amar e às vezes até nos tolerar. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Vamos ficar juntos num tempo de crescimento, edificação e alinhamento com a palavra de Deus, com o que está acontecendo hoje nos dias atuais. Esse é um programa diferente, porque nós abordamos temas bem diferenciados, bem, às vezes, complexos, mas fazemos de todo o coração. Somos um time de homens que querem ver, que desejam ver o reino de Deus crescer na terra. Então, bem-vindo a todos, você que está em Minas, Minerada aí, amigaço, meu pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Floripa, Grande Floripa, e todo o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, Serra Gaúcha. Um abraço a todos de todo o meu coração e bem-vindo. Good morning, Bispo Robinson. Tudo bom, Kennedy? Nossos ouvintes, shalom a todos que nos ouvem no Brasil, né? Aqui na Grande São Paulo, no Sul, né? Também, Nordeste, Sudeste, enfim, toda a região aqui de nossa e também Brasil, né? Brasil e fora do Brasil, né? No canal do YouTube, o alcance é grande, né? Nós podemos ser acompanhados em todos os lugares. Eu tenho amigos, por exemplo, na Austrália, na Irlanda, né? Então, assim, às vezes eu caminho lá para eles. É que acho que o fuso horário aqui não ajuda muito, mas que Deus abençoe a todos. Amém. Chegou o único fluminense, né, que existe entre nós, o único que mora em São Paulo e torce para o Fluminense, o único que está em último lugar no Campeonato Brasileiro, mas ele sempre chega sorrindo, né? Entendeu? É o Bispo Hugo. Bem-vindo, Bispo Hugo. Tudo bem? Shalom, shalom, shalom. Como é que vocês estão? Meu time está em penúltimo, viu? Começamos a ascensão, viu? Os últimos serão os primeiros. Anota aí. Gente, ele é um homem de fé. Pensa num homem de fé. A esperança não morre para ele, né? Então, Biscom, que bom, hein? Que bom, que dia maravilhoso. Mais um dia para vivermos adorando ao Senhor. Amém? Mais um dia para crescermos, para sermos abençoados, também para aprendermos mais da palavra, mais do reino de Deus. Tenho certeza que vai ser um bom dia hoje para todos, de todo o coração, né? Vamos lá, Bispo. Hoje o tema é com o Bispo Hugo. Eu tenho pautado meu ministério muito pelo que Jesus disse, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? Mateus 24:12. E sempre quando eu estou ministrando, quando eu estou ensinando, principalmente nos discipulados, né, nos treinamentos, segunda-feira que vem, por exemplo, eu tenho a reunião com todos os meus líderes, né, todos os líderes de célula. Nós aqui temos mais de 130 células, né, então temos bastante líderes, né? E eles vêm para essa reunião. Muitos dessas células, o casal é o líder, né? O casal faz a liderança juntos. E tem sido uma bênção, né? Porque eu posso, a cada mês, né, fortalecer as convicções, a fé e prepará-los e para aquilo que já está acontecendo hoje no mundo, né? Esse avalanche de tudo que vem para prejudicar, né, o relacionamento do cristão para com Deus. Eu creio que a velha máxima de ter uma vida devocional, de ler a Bíblia diariamente, de ter uma intimidade, buscar intimidade com Deus, não pode nunca ser abandonada pelo cristão. E acaba que a correria que vivemos hoje, a loucura que vivemos hoje, faz com que a gente negligencie, né? E a gente começa a ter outras prioridades, e isso que vai provocando um distanciamento da presença de Deus. E aí o avalanche que se tem hoje contra a palavra de Deus, como Bíblia, tentando roubar a autoridade da veracidade do que Deus
revela na palavra de Deus, na Bíblia. Tudo isso tem contribuído, né, para um afastamento do povo de Deus, da presença de Deus. Então, hoje, eu creio que o grande papel da igreja é ponderar sobre isso. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, né, essa previsão de Jesus, né, por quê? Por que o amor esfria? É um problema de doutrina? É influência das teologias liberais? É falta de ensino da palavra? Ou de levar o crente a se envolver mais com a palavra? Bom, diga lá, Kennedy. Não vou contrariar, lógico, que é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, nos últimos dias, este é um dos sinais, né? O amor de muitos se esfria, é um dos muitos sinais. Mas também a palavra de Deus diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Né? E este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações, então virá o fim. Eu vejo a igreja como um avião de duas asas, né? De duas asas. De um lado, a igreja daqueles que perderam que foram contaminados por esse vírus. Lembra da Covid? Né? Que é um vírus que a gente não vê. O vírus a gente não vê. A gente tem uns sintomas, começa com os sintomas, e esses sintomas no início são leves, mas se não forem tratados imediatamente, ele pode se agravar. E é muito parecido com um esfriamento. Existem os sintomas. Né? Quando alguém está perdendo a fé, ou se esfriando, ou perdendo esse primeiro amor, tem sintomas. Tem esses sintomas. Né? Só que a grande maioria não percebe, é como que imperceptível, né? Porque você pode estar contaminado e os sintomas serem tão leves que não te, entre aspas, não te prejudica, não te faz mal, não faz mal nenhuma, esse vírus não faz mal nenhuma saúde. Mas lá, na verdade, ele está crescendo dentro de você. O vírus ele vai multiplicando, ele vai crescendo, né? E esse vírus do último dia, dos últimos dias, que eu creio que nós estamos, eu creio que a igreja tem esse lado hoje, um lado que está avivando, que está crescendo, que está recebendo o derramamento do Espírito Santo, e do outro lado do avião, do outro lado da asa, uma igreja que está perdendo os valores, que está se misturando ao mundo, que não se separa mais do mundo. Né? E o mundo, esses valores do mundo, esse vírus, ele não entra arrombando. É como uma picada de mosquito. Às vezes você nem sente que foi picado. Né? E é uma falsa doutrina aqui, é um vento de mentira ali, é um ensinamento falso lá, né? E isso tudo vai entrando na mente, no coração, na alma, vai se misturando ao sentimento. Daqui a pouco, aquela pessoa está congelada, totalmente congelada, né? Mas está dentro do avião, interessante, mas está dentro do avião, mas ela está congelada, blindada por dentro, né? Ela não tem mais anticorpos, ela não consegue mais se defender, porque ela foi totalmente... Eu vejo muito assim, fazendo uma metáfora, a igreja nos últimos dias como um avião, uma asa voando e a outra asa congelando. Shalom, João. Salve, salve, meninos. Graça e paz. Como é que estão aí todos? Graças a Deus, muito bem. Deus é bom. Robson, o versículo 11 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E essa iniquidade, que nós sabemos muito bem o que é, ela se multiplica por causa do quê? O que está acontecendo com a humanidade? Que a iniquidade multiplica e o amor esfria. Eu fui pesquisar aqui no dicionário para ver a palavra grega, o significado, né, da palavra iniquidade no grego, anomia.
a condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei. Desprezo e violação da lei, isso é iniquidade. Maldade também. Então, por se multiplicar... Nomos é lei, né? Nomos é regra. Então, anomia é ausência de lei, né? Ausência de ordem, né? Olha aí. Então, é o que a gente está encontrando hoje no mundo. O mundo está entrando num caos com essa questão da liberdade, com toda a tecnologia dando total, vamos dizer assim, liberdade, se vê o que quer, faz o que quer, pensa o que quer, a questão dessa hipersexualização, então tem toda uma facilidade. O mundo é isso hoje, o mundo ele caminha para um caos nesse sentido, um caos de valores, inclusive. As leis de Deus, elas estão baseadas em valores de Deus. Então, a ausência. Agora, se a igreja entrar nessa também, né, se, como diz Tiago lá, né, o amor, quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus, essa ideia de amizade do mundo, de fletar com o mundo, de andar conforme o mundo, de se conformar com o mundo, não há dúvida que a iniquidade vai crescer. E aí a gente ainda pega todo o contexto aqui está falando em Mateus 24, Jesus está falando, ele está falando assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aí ele vai dizer, por se multiplicar a iniquidade. Provavelmente, o que ele está dizendo aqui é que essa falta de regras vai ser embasada por conceitos de falsos profetas. Os falsos profetas vão ter um papel bom aí nessa conversa, né? Para enganar a muitos. Então, muitos enganados, muita iniquidade. Essa é a questão aqui, eu acredito que vai trazer esse esfriamento, né? As pessoas começam a deixar certas coisas que são fundamentais na vida cristã. Que no começo o senhor colocou bem, né? Deixa devocional, deixa de ir para a igreja, deixa valores... Não zela mais por santidade, age como mundano, aceita as coisas, tudo se torna muito aceitável, iniquidade, esfriamento. João, qual que é o problema? O amor, então, ele não tem comunhão com a falta de ordem, com a falta de regras. Interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente pensa que o amor é um sentimento de liberdade, de fazer o que quer, ir para qualquer direção, porque esse é o conceito de amor hoje. E a Bíblia vem que, porque não haverá regras, porque não haverá ordem, o amor vai esfriar. Como é que você analisa isso? É que o amor também precisa ser guiado pela verdade, né? O amor não é o fundamento, assim, não é o amor que traz a libertação, né? Não é o amor que nos liberta, né? O que nos liberta é a verdade. O amor, ele pode até ser perigoso, né? Porque se ele não for guiado pela verdade, ele pode levar a você a admitir coisas que são erradas. Eu acho que há uma compreensão muito errada do amor, né? O amor é não condenar nunca o outro, né? Mas se você não condenar, você vai deixar penetrar coisas na tua família, na tua comunidade, na tua vida, que são totalmente contrárias à tua própria existência, né? Hoje o grande problema da igreja é uma confusão sobre o conceito de amor, né? A igreja hoje falha, a igreja hoje, antigamente, sempre houve um nível muito grande de iniquidade no mundo, sempre houve prostituição, promiscuidade, adultério, desregramento, sempre houve desregramento. Mas a igreja sempre teve aquela postura muito clara de que isso é errado e isso não está certo com relação a esse tipo de vida, né? Agora nós vivemos uma época, e talvez a primeira vez na história, em que a igreja começa a aceitar o padrão de conduta do mundo. A própria igreja, uma parte da igreja, começa a validar o estilo de vida do mundo.
Tem muitas igrejas hoje validando a agenda LGBT por conta do amor, né? Porque isso seria amor, né? Não apenas aceitando essas pessoas, mas validando o próprio estilo de vida, validando o próprio comportamento, por conta do amor, a pretexto de que ela precisa ter uma postura de amor. Existem hoje igrejas validando conceitos que são trazidos pelo mundo, né? Que são trazidos pela revolução sexual, né? Que na verdade, uma pressão que o mundo exerce sobre a igreja, e a igreja, muitas vezes, uma boa parte da igreja, começa a ceder. Esse que é o problema hoje. O problema hoje é que a igreja está cedendo. A igreja não tem aquela postura, isso é pecado. Nós não admitimos o pecado. Isso aí, nós não admitimos esse tipo de comportamento. Você precisa se arrepender. Isso é carne, isso essa promiscuidade, essa agenda é da carne, essa agenda não é do espírito. Essa postura que está faltando para a igreja. A igreja, com medo de ser condenada pelo mundo, com medo de ser condenada pelo meio secular, começa de uma certa forma, a ceder, a fazer concessão para a agenda secular. Entendeu? Esse que é o problema. Se a igreja se mantivesse firme na sua posição, unida, dizendo é pecado, nós não admitimos o pecado, nós aceitamos as pessoas, nós amamos as pessoas, mas esse comportamento nós não admitimos, isso é pecado. Isso que está faltando, eu creio, a igreja exercer esse papel de lâmpada, né, de luz para as pessoas, né, para que as pessoas tenham uma referência. Antigamente, o mundo era promíscuo, como é hoje, mas tinha uma referência. Ele sabia que era promíscuo. Hoje, não. O mundo é promíscuo e acha que isso está tudo bem, porque a própria igreja está dizendo que está tudo bem, né? Parte da igreja. É interessante que eu estava vendo um comentário de um padre num sermão, ele em crise, né, com a própria instituição dele, dizendo que ele se referiu ao Papa como bispo de Roma. Ele disse: o bispo de Roma diz para a gente não fazer mais proselitismo, nós não podemos mais evangelizar. E ele falou: teve a reunião da Juventude Católica em Portugal, e o líder da Juventude Católica disse que eles não estavam ali para ganhar ninguém, estavam ali para convencer ninguém, o termo foi esse, mas que eles estavam ali para conhecerem um ao outro, para terem comunhão, para terem relacionamento. Existe realmente um movimento de confusão, né, parece, na igreja, e o pessoal que está participando aqui no chat, né, o pessoal querido aqui, Thaís, a Márcia Bispo, aqui da ZN, a Nara Martins, que é da Zona Sul de Porto Alegre, o Omar, que é aqui da Zona Norte, a Maria Socorro, que ela está aqui como Maria Rodrigues, né? A Maria já faz algumas considerações aqui, que ela leu ontem à noite Mateus 24, e ela quer saber se apostasia significa rejeitar Deus. Apostasia é se afastar, né? É se ficar distante, é desertar. É aquele que faz parte de um exército e ele deserta, ele desiste de lutar na frente daquele exército, né? O Rômulo também, que é da ZN, o Hugo Freire, que é de Guarulhos também, é daqui da Sara Guarulhos, e a Maria faz várias considerações aqui que depois a gente lê. Agora, o que eu acho assim, fundamental a gente debater, e muito interessante as colocações de vocês, nós precisamos entender esse movimento, né? Que a iniquidade se multiplica por falta de regras. Que coisa maluca, né? O amor esfria por falta de uma submissão ao que está determinado por Deus. Por que o homem tem tanto problema a submeter a regras, Kennedy? Você que foi militar, né? O militar, ele quando pega um recruta, né? Ele tem aquele período de quebrar o recruta, né? Que vocês falam, né? De quebrar a vontade do cara
Como é que é isso, Kennedy? Qual a dificuldade de submeter a regras? Boa pergunta. Difícil a resposta, viu? Né? A hierarquia ajuda muito, né? A hierarquia no sentido de, quando nós chegamos no quartel, por exemplo, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é sobre hierarquia e disciplina, né? São as bases do Exército, hierarquia e disciplina, né? E essa hierarquia, né, ela vinha muito da família. Era o pai, a mãe, né, os avós. Isso era algo que havia muito bem claro dentro de uma família. Então, o filho sabia que ele tinha que respeitar o pai e respeitar a mãe. Ele já crescia num ambiente de hierarquia, com uma disciplina na educação. Então, a criança sabia que ele tinha que, na escola, respeitar a professora, o professor, né, no máximo chamar de tio ou tia, né? A criança sabia que ele tinha que respeitar os mais velhos. Então, se chegasse alguém no ônibus, um adolescente, o jovem, se levantava para dar o lugar aos mais velhos ou a uma mulher. Então, isso na sociedade, na família, ruiu, acabou, né? Não existe mais esse princípio na grande maioria, né? No quartel, isso é muito forte, né? Na vida militar, isso é muito forte. Então, o primeiro período de um soldado dentro do quartel era justamente para quebrar, né, essa falta de disciplina, né, que tem a ver com horário, com respeito, com regras. E as regras são muito bem claras, né? É o coronel, o comandante, abaixo dele o tenente-coronel, o major, capitão, e daí vem, né, até chegar o soldado. Então, agora, o interessante é que essa hierarquia, ela traz segurança, né? Ela trazia segurança, porque o meu superior sabe mais do que eu. O meu superior, ele já passou por lutas que eu não passei, então ele me ensina, ele me corrige, né? Esse quebrar, na verdade, é um ensinamento. Então, nós aprendíamos a obedecer, porque o sargento ou o capitão, o major, ele sabe muito mais. Então, quando a gente parava para ouvir, eu na escola de sargento ouvia as histórias de combatentes, né? Quando a gente parava perto de um paraquedista, de um comando, de uma força especial, de um militar guerra na selva, e ele nos ensinava, essa hierarquia ajuda, porque a gente já vai com o coração para aprender, para ouvir e aprender, né? O lado bom é que a disciplina mantém a hierarquia, né? E a falta de disciplina nos levava a uma punição, a uma detenção, né? A você ser corrigido, chamar a atenção. Então, isso não tem hoje na sociedade, e isso está sendo quebrado dentro da igreja também, um pouco, esse respeito, inclusive o progressismo, né, contra as escolas militares, né, porque na escola militar o aluno aprende isso, né? Ele aprende, por exemplo, eu como sargento, nós sargentos, nós gostávamos muito dos jovens que não obedeciam os pais. Esses são os que mais sofrem, sabia? Entendeu? Muitos pais, muitas mães iam no quartel falar assim: sargento, me ajuda, porque esse meu filho grita comigo em casa, né? Ele não obedece ninguém. A gente já marcava aquele jovem ali para sugar dele mais, né? Usar a palavra aqui, sugar mesmo ele mais. Todo mundo fazia 30 flexões, aquele ali ia fazer 70 flexões, né? E a gente, por quê? Porque ele era rebelde. Então você não obedece a tua mãe, vai ter que me obedecer então, né? E era bem assim essa pressão. Então, quanto mais rebelde, mais a gente gostava, porque ali ele era obrigado a obedecer, né? Ele era obrigado a estar num ambiente de obediência. E quando ele não se submetia, ele sofria as consequências. Mas a Bíblia fala desses últimos dias lá em Timóteo, né? Lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais. Olha só. Serão ingratas,
não se incomodarão com as coisas de Deus, elas não terão temor, não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis e inimigos do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, cheias de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão a fé. Aí ele fala assim, afaste-se dessas pessoas. E aí ele diz 2 nomes no final, lá no versículo 8, né? Janes e Jambres, né? Que se opuseram a Moisés. Eu fico tão maravilhado, porque que ano foi escrito Timóteo? Ele não estava aqui hoje, parece que ele está aqui, né? Parece que ele está aqui vendo e escrevendo como seria, como é a igreja. Ele escreveu como será. Vocês conseguem entender isso, né? O que eu estou lendo parece que é alguém que está vivendo nos nossos dias hoje, mas ele viveu no século I. E ele escreveu que a igreja seria assim, que o ambiente, que o mundo, que os últimos dias seriam assim. Então, nós estamos hoje infestados de Janes e Jambres, e não tem como, tem que se afastar dessas pessoas, né? Tem que se afastar delas. Agora, porque elas contaminam, elas são elas têm certeza, elas são tão ambiciosas contra o reino de Deus, elas têm um coração tão insubmisso, que não é de coração, elas fazem a maldade de coração, elas são corrompidas de coração, elas se deixam se corromper, né? Então, a palavra de Deus já nos chama a atenção a esses últimos dias que nós estamos vivendo, né? E tomara que aqueles que estão nos ouvindo agora, ainda que o Senhor encontre misericórdia e consiga te resgatar. Você que está frio, longe de Deus, longe da igreja, não lê a palavra, não ora, não vai mais ao culto, critica a igreja. Olha quantas pessoas criticam a igreja e se afastam. São pessoas que foram picadas por esse vírus, né? Que não é a Covid, mas é o Janes e Jambres, é o JJ, né? Entendeu? Do progressismo dos dias atuais. O Robson, a rebelião é um dos sintomas do sistema progressista que questiona tudo, que duvida de tudo. Existe realmente um movimento social hoje que a gente pode dizer que produz esse comportamento? Porque Mateus 28, 20, a missão do líder que discipula é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse foi o comando de Jesus, né? Porque toda a autoridade estava na mão dele. Então, aí as pessoas chegam em nossas igrejas, elas querem o amor, elas querem a salvação, elas querem Jesus, e elas querem as bênçãos, elas querem a comunhão, elas querem adorar, mas elas têm uma dificuldade em obedecer. A rebelião é uma raiz que vem do mundo em nosso coração. Como é que você percebe isso? Sim, é uma raiz que vem, sim, do mundo. Eu entendo que rebelião tá muito ligada à compreensão, né? Não tem compreensão das coisas de Deus. Então, aí o coração começa a gritar, né? É do coração que procede maus desígnios, Jesus fala. Bons e maus, né? A gente sabe que é bons e maus, mas ele fala de maus desígnios. E quando a pessoa se deixa carregar pela rebelião, quer dizer, a gente conhece o texto quando Deus fala que esse tipo de pecado é como feitiçaria, né? É algo que Deus realmente abomina. Deus ele deixa isso muito claro, mas por falta de compreensão, muitos caminham nesse tipo de erro, né? Até talvez acreditando que está acertando. Não, eu estou fazendo o que é certo, estou preservando meus interesses. Agora, olha só, eu fiz um curso agora recente, um curso rápido desses que é disponível, Faculdade Espanhola, Pontífice lá de Madrid, é uma faculdade católica, Comídias, e no curso de inteligência artificial tem um módulo chamado ética.
Como é que é o negócio? Aí qual que é a questão da ética? Máquinas, estou falando de máquinas, de aprendizado de máquinas, de aquela coisa da inteligência generativa, que está em moda hoje, né? Está crescendo muito. O medo é que essas máquinas um dia possam ter o que eles chamam de superinteligência. Chega a ter consciência. Por causa da capacidade de aprender, aquela coisa toda. Hoje não está assim, né? Pode, pelo menos, dizem que não. Mas há um medo. E aí, sabe o que colocaram para resolver essa questão? Máquinas têm que aprender valores humanos. Eu achei aquilo absurdo, assim, não, interessantíssimo. Eu falei, máquinas têm que aprender valores de ser humano, não? Quer dizer, as máquinas, para não atacar o ser humano, para não se voltar contra o ser humano, que é aquela história dos filmes, elas têm que, nos seus códigos, enfim, ser colocado, ela precisa compreender como que é as relações humanas. E foi isso colocado claramente. O que vai proteger a humanidade, caso haja qualquer situação referente a isso, valores. E aí a gente fala que valores são tão importantes e tem quem discorda, que critica, aí entra o rebelde. Se você adotar valores, você está sendo protegido, tua família, tua casa, inclusive do esfriamento. É uma verdade que a gente precisa ponderar. Quando a gente vai para o Apocalipse, Jesus ele repreende a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Esfriamento que o senhor colocou, né, bispo? O amor que vai esfriar, então tá, deixastes o teu primeiro amor. O que temos abandonado, afinal? Que Jesus chega a dizer lá no Apocalipse para uma igreja, olha, deixastes o teu primeiro amor. Nós temos que tomar muito cuidado com o que deixamos e o que aceitamos. Que é aí que está o grande problema. Ô, João, a sociedade está muito influenciada por essa quebra de valores, como disse o Robson, está muito influenciada como diz aqui a Maria, né, Maria Socorro Rodrigues. Deus não removeu a velha lei para que pudéssemos ficar sem lei, né? E a Márcia, né, ela diz, amado, será que as inserções homeopáticas em conta-gotas de inversão de valores, o certo é errado, o errado é certo, é que está valendo? Esse é o novo conceito de verdade na igreja? Então, a sociedade, esse conceito progressista da sociedade, tem gerado essa rebelião contra o certo e errado bíblico? Como é que você analisa isso? Eu não sei se eu entendi bem, né? Mas eu acho que o problema é quando a igreja aceita o jogo do mundo. O mundo tem uma maneira de jogar, né? De impor os seus valores. E a igreja, muitas vezes, para continuar relevante, né? Para não perder a sua relevância no cenário, né, vamos dizer assim, da vida, né, com o mundo, acaba aceitando as premissas que o mundo coloca, né? Para não parecer fundamentalista, por exemplo, ninguém quer ser fundamentalista, ninguém quer ser fanático, ninguém quer ser atrasado. Mas é o mundo que define o que é fundamentalista, o mundo que define o que é atrasado, o mundo que define o que é fanático. E aí se eu aceito a definição do mundo para as coisas, eu estou perdido. Quem tem que definir o que é fanático é a Bíblia. Quem tem que definir o que é fundamentalista no sentido negativo, fariseu, né, é a Bíblia. Eu não posso pegar... se eu aceitar essa maneira que o mundo está jogando com a igreja, e a igreja, para não parecer, aos olhos do mundo, fanático, atrasado, retrógrado, acaba aceitando as premissas que o mundo coloca, né? Principalmente nessa questão dessa agenda
de promiscuidade e de outras coisas que o mundo nos propõe, nós vamos nos perder. Esse é o nosso problema, né? E o progressismo, ele tem uma, assim, é da natureza progressista, vamos dizer assim, né? A valorização da rebelião contra a hierarquia. Eles trabalham toda... Por exemplo, por que existe tanto debate sobre a questão da liderança masculina na família? Que é a outra coisa que a igreja aceita as premissas do mundo. A igreja não tem coragem de dizer mais que a liderança na família é masculina, aceita a régua, né, de igualdade que o mundo impõe para as relações e abre mão do modelo bíblico para não parecer retrógrado diante do mundo. É isso que está acontecendo com a igreja. A organização familiar hoje, nós temos uma organização familiar muito mais mundana do que bíblica, porque nós aceitamos a régua do mundo, que é uma régua de que a relação tem que se basear em pura igualdade, né? Por que a relação tem que se basear em pura igualdade? Porque o mundo vê qualquer relação hierárquica como maligno. Então, se o homem tem a liderança, isso é maligno. Não pode ter liderança. Não pode ter liderança na família. Tem que ser igual. Homem e mulher igual. Porque o igual que é bom. A hierarquia é ruim. Agora, isso é uma premissa do mundo. Isso é uma premissa de Satanás. Satanás que quer ser igual a Deus. Quer igualar tudo. Na Bíblia, a igualdade não é um bem supremo, né? Na Bíblia, muitas relações são de ordem hierárquica. E na Bíblia, aí a Bíblia vê a hierarquia como algo positivo, como algo bom. Por que alguém ser autoridade vai ser ruim? Não tem nada de ruim nisso. Isso aí é o mundo que está plantando isso na nossa cabeça. Eu, uma vez conversando com uma amiga minha, uma colega de trabalho que é católica, ela pira para ela é incompreensível a concepção de que o homem é o líder da casa. Para ela isso não pode ser, não, está errado. O homem não pode ser o líder. A relação tem que ser de igualdade, porque para ela a posição de ser liderado é uma posição inferior. Na Bíblia, não. Na Bíblia é apenas uma questão de papel. A Bíblia não acha que o líder é superior ao liderado, mas o líder tem uma posição, um papel de liderança naquela organização, seja na igreja, seja na família. Então, o fato da pessoa ser teu líder o fato de ter alguém, isso não é uma coisa ruim, né? É uma coisa boa ter um líder, é uma orientação, é um limite, é alguém que pode me dar direção, alguém que pode corrigir meus erros. Nossa, isso é um crime no mundo hoje, né? Eles não aceitam de jeito nenhum. É interessante, né, João, o que você está colocando aí, porque o conceito de liderança na Bíblia é o maior, é aquele que mais serve. Então, o marido tem que ser o modelo, a inspiração, aquele que traz reino de Deus, aquele que traz presença de Deus, aquele que traz a proteção, né, o suprimento. Ele é o maior servo dentro da casa dele. Eu estava vendo esse caso aí no comício do Trump, né? Esse menino que morreu, né? Esse bombeiro que morreu, vocês viram, né? Ele morreu porque ele cobriu a família dele. Ele estava a mulher dele. Quem estava no comício? Ele, a mulher dele e 2 filhas, né? Se não me engano, eram 2 filhas. Ele morreu por quê? Porque ele se jogou em cima da família. Quando ele percebeu os tiros, ele se colocou como escudo. Esse é o líder. Esse é o líder, entendeu? O líder é o que morre primeiro. Por isso ele é o líder, porque ele é o protetor. Você entendeu por que é ele o líder? Porque se alguém tiver que morrer, vai ser eu para proteger a minha casa e para proteger a minha família. Por isso ele tem a liderança, né?
Verdade. Agora tinha que ter uma mulher. Opa, Kennedy saiu? Alô? Opa, você deu uma saída rápida aí. Tinha que haver uma mulher aqui para tentar responder por que elas lutam contra a liderança do homem, né? Também. Elas são ensinadas a isso hoje, né? E o homem é ensinado, ao mesmo tempo que o homem também é ensinado a não liderar. Ele não aprende a liderar e a mulher aprende a militar contra a liderança masculina. Já perceberam isso? Vou chamar a Jussara aqui. A Jussara está aqui, ela vai falar rapidamente, então, já que... Nós estamos na igreja aqui, né? É importante mesmo, porque é claro que existe muita opressão, existe violência, mas isso aí são os desequilíbrios da liderança. Mas vai existir em toda a tudo, dimensão, né? Não é porque as coisas são imperfeitas que aquilo que é de Deus deve deixar de existir, né? Bom dia, Bispa. Bem-vinda. Bom dia. Deixa eu só mencionar aqui, gente, antes da Jussara defender aí a nossa causa. Olha só, vários comentários aqui, né? Kaline, de Sara Jandira, o Bispo Marcelo de Porto Alegre, bom dia, toda a minha admiração para esses homens de Deus, agora a mulher de Deus que entrou ali, amo vocês. E o Bispo Marcelo diz, pastora Célia, ela está lá, Kennedy? Porto Alegre? Não, eles estão lá em casa. Eles estão na tua casa, aqui fazendo um café e nós ouvindo o programa. Bispo Marcelo, Bispa Cris e pastora Célia. Oh, Deus. A Cláudia Afonso, a pastora Cláudia, diz, Bispo Robson, qual a cartilha de valores que está pautada a inteligência artificial? Aí tem vários comentários que depois a gente fala, mas diga lá, Jussara, diga lá. Eu acredito que o modelo, né, que a palavra coloca do homem cristão, né, como autoridade, é um modelo que ele tem um alto grau de exigência, né, porque coloca o homem como o imitador de Cristo, né, e Cristo deu a vida dele em prol da igreja, e assim tem que ser o homem, assim como o João deu esse exemplo, né? O homem tem que dar a sua vida por amor à sua esposa, a seus filhos. Então, eu creio que a maior causa é que, na maioria das vezes, o homem não tem sido assim, né? Não tem seguido esse modelo de Cristo, né? E até mesmo dentro da igreja, né? No mundo nem se fala, né? Mas dentro da igreja também... Eu acho que isso que causa essa dificuldade das mulheres se submeterem, porque os homens não são esse modelo, né, que deveriam ser, com suas exceções, é claro, né? Muitos, não os homens desse programa aqui, né? Mas tem muitos homens que têm só a consciência da palavra, conhecem o versículo, mas não vivem, né? Na prática, o que Jesus orienta ali de ser um homem, né, que dá a sua vida pela sua esposa, né? Então, a gente vê muita violência no meio das famílias, né? Muito autoritarismo, muita agressividade, homens que se aproveitam, né, dessa autoridade para serem autoritário, para serem déspotas, para serem violentos, né, para serem egoístas. E isso gera nas mulheres essa dificuldade delas se submeterem, porque, na realidade, o que as mulheres querem é serem amadas, primeiramente. Eu acho que o amor dos maridos por suas mulheres é o primeiro ponto, né? Uma mulher que se sente amada, se sente cuidada, ela não vai ter tanta dificuldade em se submeter. É claro que é uma dificuldade. Mesmo quando a mulher é amada, é cuidada, a submissão é uma dificuldade, porque nós temos essa semente aí de Eva nos nossos corações, né? Nós temos essa semente luciférica aí, né? Que a gente tem que lutar contra, né? Não é algo bom se submeter, porque
nós estamos caídos, né? Mas quando a gente percebe que a gente tem um marido que nos ama, né, que cuida de nós, que nos protege, é muito mais fácil se submeter. Né? Porque você percebe que a tua submissão vai trazer para a tua vida proteção. Né? Você pensa, é como Deus, eu vejo. Né? A gente pensa em Deus como alguém que é bom, alguém que nos protege, que cuida de nós. Então, eu vou me submeter porque aquilo que eu tiver que fazer que eu não gosto, que contraria a minha vontade, mesmo que doa, né? Mesmo que eu não esteja entendendo, vai ser algo bom para mim, vai trazer algo de bom que eu não estou vendo ali. Então, eu creio que é uma relação parecida assim com o esposo, né? Eu não estou entendendo, eu não estou aceitando, mas no final das contas vai ser algo bom, algo que vai me proteger. Eu obedecer o meu marido, né? Então, eu vejo que parte muito aí desse ponto, né? Quanto mais o marido trabalhar essa questão, né, dele amar a sua esposa, dele se doar, dele ser menos egoísta, né, exigir menos a obediência daquela forma déspota, né? Impositiva, né? Você tem que me obedecer, eu sou o teu esposo, a Bíblia manda, você tem que ser obediente, né? E a mulher, ela vai ter menos resistência, né? Eu creio que o amor é o melhor caminho sempre, e vai quebrando essa resistência que a gente tem por nós sermos caídos e sermos pela nossa natureza, né, rebelde. Todos nós somos, né, tanto homens quanto mulheres. A gente já vê isso na criança, né? A criança desde pequena já não quer obedecer, né? Já diz muito mais não do que sim, né? A gente não quer fazer a vontade do outro, a gente quer fazer a nossa vontade, né? Então, isso em todas as áreas, e vai cair também no mesmo ponto com relação à submissão no casamento. Né? Então, eu acho que o homem inteligente, ele vai agir de uma forma que vai levar a mulher a ter menos resistência e menos dificuldade a isso. No meu casamento, quanto mais o João, eu vejo que anda nesse caminho de fazer tudo para cuidar de mim, né? Para me trazer bem-estar, né? Quanto mais afetivo ele é, quanto mais ele me elogia, quanto mais ele cuida de mim, mais eu quero agradar a ele, né? E às vezes ele me dá uma direção que eu não gosto, né? Que eu não quero seguir, mas eu fico pensando, ele é essa pessoa tão querida comigo, né? Ele cuida de mim, ele está fazendo de tudo pelo meu bem, então não é possível que ele esteja querendo algo de ruim para mim. Então eu vou abrir mão disso que eu estou achando, que eu estou com a razão, e vou fazer a vontade dele nesse ponto. É interessante, o pastor Kleber, lá de Guarulhos, ele diz: a igreja não pode ter medo de se posicionar para não correr o risco de perder crentes, né? É um comentário que o João fez antes. A Mary diz: sou filha de delegado, meus pais me ensinaram o lugar do homem e da mulher. Márcia Bispo diz: bom dia, Bispo, você é muito linda. A Márcia aqui da Zona Norte, para você. E o Kleber também diz: o problema é que os homens da igreja, em parte, não são bíblicos e usam a fala que são cabeça do lar para tirar proveito de si mesmo. É isso que a Jussara acabou de colocar aí, né? Muitos comentários aqui, a Maria Socorro, né, que ela tem muitos comentários aqui, e a Cláudia, a pastora Cláudia, a queixa recorrente é como ser submissa a um marido que não tem missão, né? Fala de mulheres que iniciam a caminhada no evangelho, né? E entre tantos outros comentários aqui. O Kennedy, você que está mais quieto há mais tempo, nós temos aí agora 6 minutos para acabar o programa, então vou pedir que cada um aqui use seu tempo. Se nós usarmos aqui 1 minuto e meio cada um, a gente fecha bem no tempo.
Em 1 minuto e meio, Kennedy, suas considerações para esse tema tão desafiador, porque, na verdade, não era sobre submissão da mulher, né? Era sobre o amor esfriar. Olha no que foi parar essa conversa aqui. A gente começou numa ponta, estamos terminando num extremo, né? Que não tinha nada a ver com o assunto. A Márcia e a esfriar. O que fazer para preparar a igreja para enfrentamento, para que nós não entremos no desregramento, né? Porque a quebra de regras nos leva ao esfriar do amor. O que fazer para proteger a igreja disso? Eu vou responder. Primeiro, eu quero agradecer a todas as participações aqui no chat do YouTube, né? São todas importantes, porque eles nos influenciaram até a mudar o tema aqui um pouco, né? A Márcia e a Mary e a Maria Rodrigues, né? São muito bons comentários, entendeu? Para não esfriar, né? Ambiente. É o ambiente. Né? Eu preciso estar perto num ambiente que me confronte, que me cure, que me treine. Eu preciso ir, mesmo sem vontade de ir. Né? Quando eu não... Tem gente que fala assim, grava vídeo, eu vou fazer musculação hoje, academia, não estou sem vontade, mas eu vou assim mesmo, porque eu preciso cuidar do meu corpo. Assim é a igreja. Muitas vezes você vai à igreja, né, sem aquela alegria de quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas vá com alegria, com tristeza. Muita gente, quando está doente, fala assim, eu não estou bem, eu não vou à igreja. Não, é aí que você tem que ir, porque você vai ser curado, você vai ser restaurado. Eu estou muito abatido, eu estou muito para baixo hoje, estou muito down, aí eu não estou bem para ir no culto hoje. Mas lá é o ambiente que vai te levantar, que vai te fortalecer. Nós não podemos sair da igreja de jeito nenhum, senão a gente morre. Então a gente tem que estar na igreja, sabe, o tempo todo. Se possível, até dormir na igreja seria o melhor, ficar na igreja, que é um ambiente que nos cura, que nos protege, que nos fortalece, né, que nos alimenta. Precisamos desse alimento, precisamos. Ali é vida. Salmo 133, o salmista fala, aqui o Senhor ordena a bênção e a vida. Então, a bênção e a vida está nesse ambiente do reino de Deus e da igreja. Nós não podemos sair desse ambiente. 1 minuto e 29 segundos. Robson, considerações finais aí. A resposta está em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Persevera, né? Os que me ouvem, perseverem nos valores, perseverem na igreja, perseverem em buscar a Deus, né? De dia, de noite, medita na palavra dia e noite, persevera. Esse é o caminho. João Jussara. Eu acho que tem que desconfiar de toda interpretação que normaliza aquilo que a igreja sempre condenou. Eu acho que esse é o nosso problema, sabe? Desconfie de toda novidade, de toda interpretação que normaliza aquilo que a igreja sempre disse que é errado. Por que a nossa geração é que vai fazer essa descoberta maravilhosa de que a igreja sempre esteve errada? Quer dizer que a igreja esteve errada durante 2000 anos e é a nossa geração que vai dizer que agora aquilo que a igreja sempre condenou como pecado é normal? Desconfie disso, cara. Eu acho que perseverar também tem a ver com isso. Persevera naquilo que a igreja sempre disse, que é a palavra de Deus. Não remova marcos antigos, né? Acho que é isso. É para não esfriar? É a oração, né? A palavra, louvor, né? Tá constantemente ligado, né, no espírito e ficar perto de pessoas, né, avivadas, né? Sempre perto de quem está ligado no Senhor. Você ficar perto de pessoas desanimadas, você acaba também desanimando. Fique perto de quem ama a Deus e não deixe nunca apagar essa chama desse amor ao Espírito Santo, como uma lareira, né? Como uma fogueira. Deixa eu falar. Essa chama, ela pode apagar. Então, fique sempre perto de quem está aceso para que você não se apague, o fogo não se apague. Isso aí. Eu creio que hoje nós
fomos desafiados a pensar muito, né, na quebra de regras, né? 8h55. Denis, você pode fechar aí a rádio, a gente continua no YouTube para fazer a conclusão aqui. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Pessoal, aqui realmente hoje a participação foi massiva, né? Muito forte de todos. Foi. Né? E muitos comentários que até nem dá tempo da gente comentar tudo que foi falado. Podemos prosseguir nessa linha que a Márcia sugere ali, ó. Em algumas famílias, a disfunção dos papéis dos homens por comodismo, a mulher percebendo que a omissão do homem, ela faz uma pergunta lá em cima, né? Ela fala assim, ó, bem interessante esse comentário dela, ela falou assim, é recorrente, né? Como as mulheres devem... A queixa recorrente é como ser submissa ao marido que não tem missão. Né? A Cláudia falou isso. A Cláudia. Pastora Cláudia, então. Bem interessante. Ela, Mary. Agora, o Giovanni ali, Giovanni Gomes, meu pai estava na UTI em estado grave e hoje está para sair da UTI. Amém. Glória a Deus. Não sei quem é, mas sejam abençoados. Amém. A Maria Rodrigues, a Maria Socorro aqui da Zona Norte, Deus abençoe a todos, tenham uma quarta-feira edificada em Cristo, vocês são top, e com a bispa subiu o degrau, tá vendo? As mulheres sempre fazem uma pitada melhor aqui. Somos poderosos em Deus. É isso aí, gente. Mas, gente, um grande abraço, né? Uma quarta-feira abençoada. Hoje é dia de futebol, né, Kennedy? Hoje é dia de futebol. Vamos ver se o Flamengo hoje ganha legitimamente, né? Sem garfar ninguém, né? De seleção, né? Chega de ser ajudado por juiz, né? Um time milionário e ainda juiz ajudando, não dá, né, irmão? Misericórdia. Desculpa mesmo. A queixa recorrente, ó. Olha aí a queixa recorrente, ó. E nós estamos em Denis. Um abraço, os irmãos aí. Vamos fazer uma reunião aqui entre nós aqui rapidinho para ajustarmos um minutinho, tá?